Jesus disse também a seus discípulos: certo homem rico tinha um administrador. Um dia, ele recebeu uma denúncia de que esse administrador estava desperdiçando os bens dele. Então, chamando-o, lhe disse: que é isso que ouço a seu respeito? Preste contas da sua administração, porque você não pode mais ser o meu administrador. O administrador, então, se pôs a pensar: que farei agora que estou sendo demitido pelo meu patrão? Para trabalhar na terra não posso. De mendigar tenho vergonha. Já sei o que vou fazer, para que quando for demitido, as pessoas me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos seus devedores do seu patrão, perguntou ao primeiro: quanto você deve ao meu patrão? Ele respondeu: 100 barris de azeite. Então o administrador disse: pegue a sua conta, sente-se depressa e escreva 50. Depois perguntou ao outro: e você, quanto deve? Ele respondeu: 100 sacos de trigo. O administrador lhe disse: pegue a sua conta e escreva 80. E o patrão elogiou o administrador infiel por sua esperteza, porque os filhos do mundo são mais espertos na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu recomendo a vocês: usem a riqueza injusta para fazer amigos, para que quando a riqueza faltar, vocês sejam recebidos nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Portanto, se vocês não forem fiéis na aplicação da riqueza injusta, quem lhes confiará a verdadeira riqueza? Se vocês não são fiéis na aplicação do que é do outro, quem lhe dará o que é de vocês? Nenhum servo pode servir a 2 senhores, porque irá odiar um e amar o outro, ou irá se dedicar a um e desprezar o outro. Vocês não podem servir a Deus e às riquezas. Esta parábola é uma das mais difíceis que Jesus contou. O patrão não elogiou a desonestidade do administrador, mas a sua esperteza. Jesus recomenda que os discípulos que sejam fiéis no uso dos bens materiais. O que podemos aprender com essa passagem? Primeiro é escolher a Deus sobre as riquezas. A parábola enfatiza que não devemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Devemos escolher priorizar nossa relação com Deus e buscar sua vontade em nossa vida, em vez de nos apegarmos excessivamente aos bens materiais. Nos fala também sobre generosidade e compaixão. A parábola sugere que devemos usar nossos recursos para ajudar os necessitados e mostrar generosidade e compaixão para com os outros. Isso reflete o ensinamento que Deus nos mostra. Devemos amar o próximo como a nós mesmos. Fala também sobre integridade e honestidade. A história do administrador astuto nos lembra a importância da integridade e da honestidade em nossas ações. Devemos agir de maneira justa e ética, mesmo quando ninguém está observando, como reflexo da nossa fé a Deus. O valor da lição aprendida: quando o administrador astuto enfrentou uma crise, ele aprendeu com sua situação e tomou medidas para garantir seu futuro. Isso nos lembra que as dificuldades podem ser oportunidades para o crescimento espiritual, onde podemos aprender lições valiosas. Nos fala também sobre a fé e confiança em Deus. A parábola nos encoraja a confiar em Deus como nosso provedor e acreditar que Ele cuidará de nós, mesmo quando enfrentamos desafios financeiros. Isso fortalece nossa fé e nos ajuda a não nos preocuparmos excessivamente com as preocupações materiais. Ser bons administradores. A parábola também nos lembra que somos mordomos dos nossos recursos que Deus nos confiou. Devemos ser responsáveis na administração desses recursos e usá-los para cumprir o propósito espiritual em nossas vidas. Fala também sobre a prudência e o planejamento financeiro. O administrador astuto usou sua inteligência para planejar seu futuro após perder o emprego. Isso nos lembra da
importância de sermos prudentes em relação a nossas finanças e de planejar com antecedência para enfrentar desafios financeiros. Nos fala sobre responsabilidade e prestação de contas. A parábola destaca a importância da responsabilidade na administração dos recursos. Devemos ser responsáveis a prestar contas de como usarmos nosso dinheiro e recursos. Uso sábio dos recursos. A parábola enfatiza a necessidade de usar nossos recursos de forma sábia e estratégica. Isso inclui evitar os desperdícios e gastar com sabedoria. Fala sobre a fidelidade nos pequenos detalhes. A passagem ressalta que aquele que é fiel no pouco também é fiel no muito. Isso significa que devemos ser fiéis e confiáveis em todas as áreas das nossas vidas, mesmo nas pequenas coisas. Prioriza valores espirituais sobre os materiais. A parábola sugere que devemos priorizar valores espirituais e relacionamentos acima de bens materiais. Isso nos lembra que o dinheiro não deve ser o centro das nossas vidas, mas sim um meio para alcançar objetivos mais significativos. Servir a Deus e ao próximo. A passagem destaca que não podemos servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Devemos escolher servir a Deus e usar nossos recursos para ajudar os outros, demonstrando generosidade e compaixão. Fala também sobre a importância da sabedoria financeira. A parábola nos encoraja a buscar sabedoria financeira, a aprender com nossas experiências, sejam elas positivas ou negativas. Em resumo, essa passagem nos ensina a sermos sábios, responsáveis e fiéis na administração dos nossos recursos financeiros, enquanto priorizamos valores de Deus e servir ao próximo. Ela nos convida a refletir sobre como usamos nosso dinheiro e a considerar como nossas ações financeiras podem refletir nossos valores e nossa fé. Vamos orar para que Deus nos dê essa sabedoria? Paizinho, em nome de Jesus, nós estamos na sua presença, Pai. Te agradeço mais uma vez pela sua palavra, que possa penetrar nos corações de cada um que esteja ouvindo, Senhor. Paizinho, que a sua palavra transforme e alcance nações. Senhor, que cada pessoa que esteja nos ouvindo receba essa sabedoria do alto, Pai. Que o Senhor possa se aproximar deles cada dia mais, que eles possam ser salvos, ele e a casa deles, em nome de Jesus. Amém. Querido, te convido a compartilhar, a curtir, a comentar, porque só dessa forma o YouTube entende que esse canal é relevante e pode levar pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Então eu conto com a sua ajuda, eu já te agradeço e se inscreve para você não perder mais nenhuma leitura. Obrigada.